Vamos retornando aqui para abrir esse painel muito especial. Painel Cultura Audiovisual e Negócios, com a Patrícia Pau, Márcio Atsuda e Sui Coutinho. Pode vir aqui com a gente. Uma salva de palmas para eles, por favor. Aí a gente vai trocando o microfone aí, tá bom? Se vocês já quiserem ligar, não sei se está ligado. Eu vou apresentar rapidamente, tá bom? Patrícia Pau, ela já participou de um painel aqui com a gente. Foi muito importante, muito gostoso, né? Junto com a Thaís Scábio. Mas eu vou apresentar bem rapidinho novamente, tá? Com mais de 25 anos de atuação no setor audiovisual, passou pela Warner Bros. Discovery, integrando o time de curadoria da HBO e HBO Max. Hoje é consultora de projetos e roteiros voltados ao mercado de streaming e TV. Obrigado, Patrícia. Márcio Atsuda, que está aqui com a gente, executivo com formação em matemática e TI, migrou para o audiovisual em 2012, lidera a Movioca Content House, com sede em São Paulo e Salvador. E atua em projetos como Drag Me as a Queen, As Aventuras de Amy e O Segredo de Davi. Obrigado, Márcio. Sui Coutinho, tá com frio, Sui? Especialista em estéticas, cultura e comportamento, atua com estratégias Couture in Driving, voltadas a marcas, narrativas e futuros coletivos no Brasil. É autora do livro Uma Conversa de Presente e atua com um olhar sensível e estratégico sobre a comunicação e o tempo. Bom, a gente está aqui para discutir um pouco, para promover um diálogo, né, sobre como transformar a criatividade em sustentabilidade, como viabilizar projetos culturais, ampliar narrativas e pensar estratégias. E aí eu começo com uma pergunta. Como que a gente consegue equilibrar a criação artística e sustentabilidade econômica no audiovisual? E aí eu jogo para vocês, quem quiser começar, e vamos bater nesse papo e discutindo. Para começar com uma pergunta fácil. Bem legal. Eu acho que sustentabilidade, voltando um pouco ao que a gente falou em produção e o que a gente viu de distribuição e tal, é sempre você usar da melhor maneira os seus recursos. Voltando na parte do audiovisual, o que é a nossa matéria-prima? É a história que a gente quer contar. Desenvolver essa história do melhor jeito possível, acho que ela melhora toda a sua produção ao longo. Buscar parceiros certos, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer no audiovisual e na sustentabilidade. Onde a gente vai conseguir um recurso, onde a gente vai conseguir, por exemplo, um lugar para a gente gravar. Talvez a gente tenha que sair, a gente está com pouco dinheiro, vamos sair de Rio, São Paulo. Quão grande o Brasil é para a gente descobrir lugares legais que a gente pode fazer melhor a nossa produção, contar melhor a nossa história. E eu até estava conversando com a Su sobre dados e tal, de quanto o audiovisual ele capacita também e traz muito dinheiro para onde ele produz. Se a gente sair do Rio e São Paulo, a gente talvez possa gastar muito dinheiro filmando fora, numa cidadezinha que vai receber bastante recurso. E isso é um jeito também de trazer a sua produção mais sustentável, mais barata, que gere um bem, né, que gere algum benefício para outras pessoas e que faça tudo fluir. Mais ou menos. Márcio, quer complementar? Sui? Pode pegar o microfone também, Márcio. Mas, Sui, o que as pesquisas e tendências de consumo audiovisual acabam indicando sobre o futuro do setor? A Sui vem com esse poder de pesquisa dentro da Toolbox, né, e tudo mais, e você tem alguns dados aí, né? Fala para a gente um pouquinho sobre. Claro, eu acho que a gente tem olhado uns conceitos e novas formas de se consumir audiovisual e de fragmentação. A gente falou ali mais cedo sobre pertencimento, sobre distribuição
e também sobre o que significa disponibilidade hoje em dia, né? Porque a gente tem muita disponibilidade de conteúdo audiovisual, mas a gente talvez não tenha a mesma disponibilidade de tempo, disponibilidade emocional, disponibilidade física, e como que a gente trabalha isso em múltiplas plataformas, né? Que a gente está falando de cinema, mas também como é que isso vai para as redes, como é que a gente conversa sobre o assunto e que conversas surgem a partir disso, e de um impacto de um audiovisual que, além de econômico, é também comportamental e de construção de relacionamento, né? Esse lugar do audiovisual também como uma plataforma de reconexão, quando a gente fala de economia de atenção, e até de uma atenção que vem sendo fragmentada e de uma forma muito individual, e a gente começa a se encontrar para conversar sobre isso. A gente começou um estudo recentemente, está para finalizar, e em breve a nossa ideia é compartilhar com todo mundo, com vocês, com o público, de forma na íntegra, essa percepção e essa mudança de disponibilidade e também do que é imperdível. O que é imperdível quando tudo está ali disponível para a gente ver o tempo todo. Alô? Voltando à sua primeira pergunta, Felipe, sobre a questão de a busca, né, pela sustentabilidade econômica, né, vamos dizer assim, não tem várias, poderia falar de vários tipos, né, de sustentabilidades, mas eu acho que a gente está falando aqui principalmente da dimensão econômica. A gente tem grandes desafios para chegar a isso, né, se é que um dia a gente consiga chegar lá, né? Se você olha o panorama mundial, você tem pouquíssimos lugares, né, onde isso realmente acontece, enfim, plenamente, porque você tem, idealmente, quando a gente fala, né, de produção, produtos audiovisuais, o grande potencial alavancador é quando você consegue criar propriedades intelectuais, né, que elas geram receitas, né, e aí pode gerar receita por muito tempo. E isso traz, né, um fluxo de receitas muito expressivo, pode gerar, né, muito expressivo. A dificuldade é você criar essas propriedades intelectuais, porque é isso, né? Você cria um monte de coisa, algumas dão certo, algumas dão muito certo, né? Pouquíssimas dão muito certo. Então, é um processo que você tem que criar, produzir, e, eventualmente, algumas vão dar certo. Nesse sentido, assim, os desafios que a gente enfrenta, né, aí falando especificamente no audiovisual brasileiro, a gente tem muitos ciclos de descontinuidade. Então, a gente faz uma política pública, a coisa começa a andar, e, de repente, você tem descontinuidade. E aí a gente perde muito tempo. Se você olha, né, os números de 15, 20 anos atrás, se compara o Brasil com outros mercados, vários mercados, né, vários países alavancaram, saltaram muito à frente do Brasil. Né? Você pode falar de México, pode falar de Colômbia, pode falar de Coreia do Sul, que enfim, todo mundo fala da Coreia do Sul hoje. Mas é isso, a Coreia do Sul hoje é a segunda maior exportadora já, né, de conteúdo audiovisual no mundo, assim. Então, e é uma história super recente. Então, quando você pensa, mas é uma política de muitos anos, né, de muitas décadas. Então, acho que esse talvez seja o maior desafio, seja a gente parar de ficar dando tiro no pé, né? Acho que enquanto a gente não tiver continuidade, porque para você chegar nisso, leva muito tempo. Os projetos nossos são projetos longos, né? E para você chegar a essa sustentabilidade, você vai ter que ter muitos projetos, vai ter que ter muitas empresas, muita coisa acontecendo. Isso você precisa ter continuidade. Acho que o grande desafio é a gente ter continuidade das políticas públicas e, enfim, que aí com o tempo acho que a gente consegue construir isso. É um desafio, né? E, diante dessa continuidade, a gente tem modelos de financiamento, de distribuição, que tem se mostrado mais viável dentro do cenário?
Vocês acham que tem alguma dentro do cenário atual? Eu não sei, a gente estava conversando lá atrás, eu não sei se distribuição, mas a gente estava falando no caso da produção, por exemplo. A gente estava falando de umas palestras que a gente viu com pesquisas, e eu vi uma do BNDES que ele estava falando sobre a necessidade de você ter a política de incentivo. Porque o audiovisual no Brasil, acho que em muitos países, tá? Quando a gente fala de incentivo aqui no Brasil, a gente vê que tem incentivo nos Estados Unidos, na Europa, tem incentivo público para muita coisa. Mas quando você vai fazer uma produção do audiovisual numa cidade, e que eu volto no que a gente estava falando antes, para cada R$1 que essa produção gasta, a cidade recebe R$5. Porque você está lá, você gera empregos, você vai levar mais gente para trabalhar lá. Aquilo gera uma economia 5 vezes maior do que você está gastando lá. Porém, para essa indústria, para essa produtora, para esse canal, essa volta de rendimento, segundo essa pesquisa que eu vi, ele volta muito pouco. Então, de cada R$1 que você gasta, você recebe menos de R$1. Então, você sair de uma produção já com dinheiro incentivado, ou seja, que você já conseguiu, de uma produtora que está investindo, de uma empresa que está investindo, aquilo garante a roda do negócio, assim, a roda do investimento. Porque, contrário de muitas indústrias, você gasta dinheiro e você recebe em dobro, você recebe o lucro. O audiovisual não é desse jeito para quem gasta. Por isso, a importância das leis públicas que a gente tem. Então, isso para a gente é essencial. Não tem como, é muito difícil a gente ter 100 para manter uma indústria e não só um filme aqui produzido com dinheiro inteiro por uma produtora ou produzido inteiro por um streaming. A gente vai bancar toda a produção disso. Quantos são por ano? 1, 2, talvez. Então, para a gente ter essa indústria, eu acho que a coisa melhor que a gente tem hoje, que a gente tem que lutar para manter, inclusive, eu acho, a regularização do VOD, é a gente ter os incentivos fiscais. E diante dos dados mesmo, Sui, você acha que a gente tem um futuro positivo, um futuro negativo? Como que você vê isso? Um futuro complexo. Na verdade, a gente estava conversando, são diversos caminhos, né? E vai ser uma escolha. São escolhas que a gente precisa tomar, assim. Mas acho que, para além desses incentivos, tem uma questão de parceria com iniciativa privada ou com empresas locais, para a gente fomentar essas parcerias que são estratégicas. E tem uma curva de aprendizado também de como que a gente dialoga com essas organizações. Também tem uma cultura própria, de um jeito próprio de acontecer. Para além disso, a gente fala muito de talkability, né, de poder conversar sobre a respeito do conteúdo que a gente está consumindo. Então, buscar parceiros estratégicos na comunicação, de repente, é uma forma de distribuir isso de uma forma melhor, da gente manter um ecossistema um pouco mais longínquo, mais integrado, assim. Mas a gente tem mapeado diversos caminhos. E aqui talvez eu esteja talvez trazendo um recorte ou uma escolha, né? E o futuro, assim, eu acho que é construtivo. A gente vai escolher e vai desenhar isso da forma como a gente, enfim, tiver se propondo a pensar políticas públicas, as parcerias, se a gente vai olhar para todos esses dados e essas informações, e a gente vai tomar um caminho diferente. É muito difícil tomar um lado. Complexo. Eu acho que a gente tem um grande desafio quando a gente fala, né, em termos de futuro, que é a diversificação, né, falando produção especificamente, que é a diversificação de tipos e fontes de financiamento. Acho que a gente tem hoje uma dependência muito grande, somente do fundo setorial do audiovisual, que eu acho que, né, ali a partir de 2012, 2013, com o incremento, né, que houve no montante arrecadado, né, de Condecine, ele passou a ser a principal fonte, né, de financiamento do audiovisual. Só que isso, de certa forma, o volume, né, dos recursos, quando você olha de 2012 para cá,
você olha o volume de recursos disponibilizado pelo fundo setorial, ele meio que anda de lado, assim, né? Você teve ali um pico em 2018, mas a gente está sempre nessa faixa, né, do que realmente é desembolsado, né, por ano, fica ali entre 500 e 600 milhões de reais por ano. E aí, se você atualiza isso, né, pelos índices de inflação, você vê que a gente hoje, né, a Ancine não publicou ainda os números de 2024, mas se você pega os números até 2023, a gente, em 2023, liberou menos, né, recursos, somando fundo setorial, renúncia fiscal, menos do que 2018, 2017. Então, a gente tem um número, né, que é das principais fontes de financiamento, que meio que anda de lado, essa que é a verdade. Se você olhar os números, eles não mentem. Então, lá, você põe no gráfico, mesmo sem atualizar pela inflação, ele meio que anda de lado. Ao passo que o número de produtoras, né, de 2009 para cá subiu 7 vezes, a gente saiu de 1.800, 1.900 e poucas produtoras registradas na Ancine, hoje a gente tem 11 mil, mais de 11 mil produtoras. Então, você tem um volume de produtoras muito maior, disputando praticamente pelo mesmo volume de recursos que a gente tinha há mais de uma década atrás. Então, acho que isso reflete um pouco, né, uma certa, enfim, várias questões que a gente enfrenta hoje no mercado. Aí, quando você olha isso, você fala, putz, precisa ampliar as fontes de financiamento, porque não tem muito, né? Vamos tirar o VOD de lado, porque ainda é um desejo, a gente não tem, né, enfim, não sabemos quanto isso se concretiza. Estão tirando, né, um novo influxo de recursos de Condecine que poderia vir aí da regulação do VOD. Se você olha o que tem, precisa ter mais fontes de financiamento. Então, por exemplo, iniciativas, né, como a Sui falou, de empresas, né, de você trazer investimento privado, né? Quais são as possibilidades de você ter investimento privado na produção audiovisual? Criar mecanismos para facilitar isso, né? Por exemplo, modelos tanto de inserção de marcas, mas também modelos com pré-compra, né? Então, você ter modelos mistos de financiamento. Se você acompanha os projetos que são publicados, né, no Diário Oficial, eu faço isso, ficar olhando os projetos que são aprovados, você vê cada vez projetos maiores sendo aprovados. Você vê projetos de filmes, né, de 20 milhões, 30 milhões de reais. Então, você fala, como é que você vai financiar isso? Se você precisa ter, obrigatoriamente, você vai ter que ter fontes privadas para financiar um filme desse, né? Você não consegue financiar isso só com os recursos, com os mecanismos de incentivo fiscal, fundo setorial. Então, eu acho que a gente tem que fazer um grande estudo disso, olha, de encarar que a gente precisa de outras fontes de financiamento. Só o que a gente tem não é o suficiente para o presente, muito menos para o futuro. A gente tem que encarar isso de frente. E em questão dessa linearidade, desse gráfico que anda de lado, né, a gente vê que realmente as produtoras, tudo aumenta e a disputa é muito maior, né? E falando de interior, essa disputa ela é muito grande porque é uma luta, né? Que os recursos eles chegam, mas chegam mínimos, né? E quando a gente vai lutar, vai brigar, São Paulo, por exemplo, capital, os recursos que muitas vezes tem produtoras de São Paulo que estão com recursos do interior, mas não é do interior e tudo mais. A Rece fez uma fala ontem, eu não sei se ela está aí, sobre isso, em que a gente precisa pensar também sobre essa disputa, na verdade, né? Porque o interior ele é muito potente, mas também ele está disputando com grandes nomes aí, com um grande mercado, na verdade, né? E com uma qualidade muito parecida. E aí, diante disso, eu faço a pergunta de como a gente consegue incluir novos talentos, narrativas, fora dos eixos, assim, dos circuitos, colocar no circuito de negócio e de circulação. Tem como fazer isso, Patrícia? A gente consegue fazer isso? Eu acho que a gente pode tentar.
e acho necessário tentar. Eu acho que a melhor maneira de você sair do eixo Rio-São Paulo é sair um pouco dessas produtoras e dos streamings mesmo e ir para os festivais, ir para labs. Eu acho que é o melhor lugar de você conhecer gente, né? Eu estava conversando assim, no Nordeste Lab, eu conheci tanta gente incrível, com projetos incríveis de Salvador, saindo da faculdade, que eu lembro até hoje, assim, isso foi faz uns anos, eu falo assim, nossa, gente, que coisa incrível, assim. Eu estava em Santa Catarina também com um outro laboratório, conversando com pessoas que eu como profissional não teria conhecido se eu não fosse buscar, se não tivesse falado assim, eu quero ir nesse festival, eu quero ir nesse laboratório. E essas pessoas também não seriam conhecidas se elas não investissem. De novo, eu vou entrar naquela questão de injustiça, né, que é caro. Alguns deles vocês têm que pagar e é caro. Mas eu acho que ele não é um gasto, ele é um investimento. E nesses lugares que a gente conhece essas pessoas que tão incríveis que a gente não ia conhecer nas ruas de São Paulo ou nas outras produtoras de São Paulo. Eu incentivo bastante as pessoas a participarem de labs e se inscreverem nisso, principalmente que é um lugar onde você pode treinar, vender o seu projeto, treinar, fazer o pitching, fazer contatos, de novo naquela comunidade do audiovisual, de repente, nossa, você tem uma história que eu posso, né, tipo, te ajudar, tem esse ator, meu amigo é ator, e eu acho que uma das coisas assim que foi para a HBO na época que a gente trabalhou, né, a Patrícia Carvalho está aqui também vai falar um pouco a gente tem essa experiência nos anos 2000 que tinha tanto ator contratado pela Globo na época que as séries que a gente produzia na HBO, que a gente fazia making off e tudo, tinham que descobrir outros atores, tinham que descobrir outros talentos, porque quem estava na Globo não era liberado. E a gente trabalhou com gente muito incrível, trabalhou com gente que ninguém nunca tinha visto. Uma delas é a Andréa Horta, que fez Alice, em 2008, eu acho, assim, sabe? Hoje a Andréa Horta é incrível, mas ela não era, ela teve essa descoberta. A gente descobriu muitos talentos com isso. Eu acho que os laboratórios, os festivais são a melhor maneira de fazer isso. Legal. Alguém quer complementar? Sui, Márcio? Tem uma coisa interessante nesse estudo que a gente está fazendo, que é justamente essa percepção sobre quem se vê em casa ou no cinema. Às vezes, é como se a gente olhasse uma produção e soubesse que ela não foi produzida por pessoas. Essa percepção ela existe. É quase como se houvesse um outro idioma, um idioma que as pessoas não se reconhecem lá. É um dado interessante, é uma história interessante, inclusive, para trazer para essas mesas de discussão e de negócio, de que, para a gente conseguir narrar diversas histórias, a gente precisa ter histórias diversas nos bastidores também, em várias etapas do processo de uma produção. Já que você falou nisso, o audiovisual é a indústria que menos tem inclusão de pessoas com deficiência, principalmente atrás das câmeras. Inclusive, você trabalhou muito tempo com isso, né? Eu trabalhei na Turner, eu tive o privilégio de trabalhar e conhecer muita gente legal para trazer essa inclusão. A gente fez várias palestras para o RH. Uhum. Mas eu descobri, assim, e a gente vê em festival. Nossa, eu esqueci o sobrenome dele, perdão, mas tem um diretor carioca que ele tem paralisia cerebral. E ele dirige filme, documentário, ele escala montanha, ele é escalador, gente, ele é uma pessoa maravilhosa. Não tem, assim, a gente impõe limite, mas isso para mim é uma coisa que eu queria muito trazer para a gente precisar mudar mesmo, porque é a gente que impõe os limites, eles não se impõem. A pessoa com deficiência não se impõe esse limite que a gente impõe nele. E como é importante, na verdade, todo esse processo, né? Márcio, quer falar? Pensando, né, no processo de ingresso, né, no pessoas e empresas, né, entrando no mercado, se você olha, né, isso que eu acabei de falar anteriormente sobre o número, né, de produtoras,
enfim, é um aumento expressivo, né? E tem uma situação, né, que a gente precisa pensar, e eu faço, né, muitas atividades na associação, atividades voluntárias, mentorias, e participo de eventos, sempre tentando entender e ajudar também, né, o que for possível. Mas eu vejo muitas vezes que tem pessoas, né, que se tornaram produtores, né, foram como para a produção, meio que por falta de opção, assim, né, de que, putz, não é exatamente o que eu gosto de fazer, né, não quero ter uma empresa, né, não quero administrar uma empresa. E isso é uma realidade que a gente vive, assim, né. Você tem, né, desse número, né, de produtoras que a gente tem hoje registradas na Cine, certamente tem um percentual bastante grande de pessoas que meio que se viram, entre aspas, né, forçadas a se tornarem produtoras para poder ingressar e ter acesso a recursos. Isso pode provocar muitas distorções, assim. É como se você tivesse, sei lá, no mercado de construção civil, aí você tem um arquiteto super talentoso, e aí ele se vê obrigado a, sei lá, ser uma incorporadora, assim, entendeu? Eu brinco que a produtora, na verdade, tipo uma empresa que emite contrato para caramba e por um acaso faz filme, assim, né? Mas a produtora ela é tipo uma empreiteira, uma incorporadora, assim, né? Os talentos, né, eles fazem parte do negócio, né? É a matéria-prima, é quem cria. Agora, né, quando você olha o modelo de negócio, né, de produção, ele é meio que isso, assim, né? Então, a gente está nesse momento agora, né, eu participei, né, fiz, sei lá, umas 20 mentorias agora recentemente no programa da Brave, e você vê muita gente nessa crise agora. Fala, putz, eu não sei se eu quero ser produtora, sabe? Eu não sei se eu quero essa chatice de daqui a 10 anos a Ancine está me perguntando, e eu tendo que prestar conta, eu ter que guardar isso, porque é isso, esse é o BO de ser produtor, é isso aí. Então, eu acho que essa questão de entrada, né, do mercado, eu acho que a gente tem que entender que ser produtor não deve ser o único caminho. Acho que esse é o ponto, né, que a gente meio que é um pouco distorcido que a gente acaba vivendo, porque aí você tem, às vezes, pessoas que estão infelizes, inseguras, carregando uma responsabilidade, muitas vezes tendo problemas, né, por conta disso, porque não tem outra opção, tem dificuldade de ingressar no mercado, entendeu? De outras formas. Eu tenho essa crise até hoje em questão de produção, produtora. Meu terapeuta lá vem o rapaz do cinema com mais uma história. Exatamente. Todos os eventos de mercado que eu vou, eu tenho alguém falando, meu terapeuta. Bom, a discussão está muito legal. Eu acho que se alguém já quiser ir complementando, já pode vir aqui para o microfone, falar um nome bem rapidinho, né? Que acho que esse bate-papo, esse bate-bola é bem legal. O nosso painel ainda tem um tempinho, a Sui está com o tempo bem apertado também, né? A Sui logo ela vai precisar sair, mas vamos discutindo. Em questão de... Você falou aí da produção, dessa migração, né? Que muitas pessoas... Eu mesmo não sabia se eu queria ser produtor, né? A vida foi me levando, foi me colocando, e falei assim, vamos fazer produção, vamos fazer cinema, vamos fazer isso. E você, Márcio, também é formado em matemática, em TI. Como foi esse processo para você? Eu achei que esse ia ser o painel, que eu não ia ter que falar isso, mas não escapo dessa pergunta. Então, eu trabalhei com TI 22 anos, né? Eu sou graduado em matemática aplicada, formei em 90, e aí comecei a trabalhar com TI, aí em 95 a gente fundou uma empresa, aí em 2010 a gente vendeu essa empresa para um grupo chileno, em 2012 eu saí dessa empresa, meio que estava olhando o que ia fazer da vida, e aí conheci a Movioca, estava começando, não entendia nada, nunca tinha sonhado em fazer filme, fazer série, não tenho talento para isso. Mas o que me atraiu foi o modelo de negócio de propriedade intelectual. Então,
Quando eu entendi, né, e vi a possibilidade de geração de receita, né, através de propriedade intelectual, foi isso que me atraiu. E aí, nessa migração, eu acabei me encontrando na produção executiva, que enfim, tinha muita experiência em gestão, de gerência de projetos, enfim, aí essas são as disciplinas que eu acho que ajudam muito aí na vida de produtor, produção executiva, né? Legal. Patrícia, teve algum momento também? Assim, eu sempre soube que eu queria trabalhar com cinema, e eu consegui isso. Eu acho que na minha carreira eu também tive sorte de conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo, talento e muito trabalho para continuar, porque audiovisual é o trabalho, mas eu acho que eu tive um privilégio muito grande de começar a minha carreira na época que estava começando a TV a cabo. Estava todo mundo aprendendo junto. Não tinha um modelo de negócio certo, a gente estava muito americanizado naquela época, então eu trabalhei na TVA e na HBO naquela época dos anos 90. E tive sorte e fui buscando e fiz muita coisa. Vocês viram o que eu falei antes, né, que eu sou pau para toda obra mesmo. Assim, eu acho que sempre estou me reinventando, e sempre estou buscando coisas, sempre estou pesquisando, sempre estou estudando e tal. Mas, voltando um pouquinho, eu acho que tem uma coisa assim, você ser uma produtora, você abrir uma produtora, eu nunca tive esse sonho. Eu tenho a pau para toda obra, mas eu amava ser carteira assinada, tá? Eu gosto dessas coisas, horário e tal. Mas faz parte do negócio, faz parte do modelo de negócio hoje. Ao mesmo tempo, se você está começando a sua carreira no audiovisual, seu sonho é ser diretor, seu sonho é ser ator mesmo, seu sonho é ser roteirista, eu recomendo começar pela produção, e pelo estágio ou pelo assistente de produção, porque é a área que você vê tudo, que você entende de tudo. E acho que isso te dá uma formação muito legal para você voar depois, assim, você ir procurar o seu sonho, assim, não, eu quero ser o diretor. A sua conversa com o produtor vai ser diferente se você já tenha sido um produtor. E tudo, produção, né? Você vai ver o cara do áudio, a maquinária, a elétrica, né? É uma indústria, gente. Né? Você vê depois de um filme quantos nominhos aparecem, é porque é uma indústria. Então, ser uma produtora é diferente, acho também de ter uma produtora é diferente de ser o produtor. E para quem está começando, eu recomendo fazer um estágio ou começar assistente, começar na tarefa chata, tarefa complicada, não ter vida, é super legal. Total. É isso, é que nem a gente tem a Frame 7 Cinema, né, que é quem executa o CF3, mas eu sou produtor. E acho que no momento que eu fui produtor, que eu me coloquei enquanto nesse meio, nesse mercado, nessa indústria, né, a minha mente expandiu. Fiz assim, poxa, é um mundo, né? A gente conhece todos os setores. Claro, a gente tem, enquanto artista, a gente tem vários sonhos. Eu quero ser diretor, quero ser isso, quero ser... Mas a produção em si é o que te tira o seu couro, mas é o que também expande a sua mente para tudo, assim, né? Põe o pé no chão também, né? Okay, vamos descer um pouquinho, né, do sonho. Exatamente. Mas é bom, é bom. Acho que isso que a Patrícia falou, acho que é importante, assim, né, quando eu falo, né, da produtora, de ser dono de produtora, né, ser sócio de produtora, porque é isso, quando você olha, né, de falar, legal, você entregou um projeto hoje, daqui a 10 anos você vai ter que estar tendo que responder por prestação de contas, e é o seu CPF que vai para o Tribunal de Contas, se você pisar na bola. Inclusive, a gente vai ter um painel sobre processos jurídicos e tudo mais. Então, essa consciência que o produto, quem é dono da produtora tem que ter, né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, assim, a gente está discutindo mudar o sistema de gestão, sabe, de mudar processo de negócio para fazer com que a gente tenha, né, otimize melhor, mudamos o fornecedor de contratos para a gente ter uma melhor gestão. É isso, assim, tem esse monte de coisa. O dono da produtora, assim, né, quando você pensa no modelo de negócio, né, de sustentabilidade, de crescimento, essas aporrinhações fazem parte do dia a dia. Tem que encarar esse BO aí como sua responsabilidade como dono da produtora, entendeu? Acho que
por todos os lados o cinema, ninguém dorme direito, na verdade, né? É sempre, é uma planilha, um orçamento, é não sei o quê. Sui, e dentro dos seus processos aí, como que já passou por muito perrengue, não passou por muito Ai, perrengue? gente, eu saí da moda e estou trabalhando com publicidade, né? Perrengue para Estamos sempre, todos, né? estamos todos na terapia, assim. Eu tive alguns momentos, assim, eu meio que fui levada também, e eu acho que eu cheguei no lugar onde eu inconscientemente sempre quis estar, que é pensando coisas e pensando dinâmicas, entendendo cultura, conversando com pessoas. Eu adoro ouvir a história dos outros, eu sou meio curiosa. É impossível não ir trabalhar com estratégia, não ir trabalhar com pesquisa. E estar aqui falando sobre uma coisa que eu gosto muito desde sempre. Eu consumo muito conteúdo audiovisual de todos os formatos possíveis. Então, é meio isso. Assim, a gente vai sendo meio levado, mas também tem escolhas conscientes que a gente faz, né? E falar de pesquisa e falar de estratégia num painel de audiovisual, ele é muito importante para a gente dialogar com negócios e, enfim, construir novas pontes e relações que façam sentido, e que impactem as pessoas, que tragam resultados também para a gente e que a gente consiga fazer um novo cenário, né? Porque as coisas como estão, elas estão meio nebulosas. Bastante, eu diria. O Márcio já vem com vários dados aí e a nebulosidade nos atinge, né? O senhor cavaleiro do apocalipse. Né? Bom, a discussão tá legal. Quem já tiver pergunta, alguém tem? Quer vir para o microfone? Pessoal do Ensine, Carol que está aí. Ih, abaixa a cabeça não. Salve, meu nome é Caroline Rodrigues, eu sou de Marília, e eu gostaria que vocês falassem sobre números que não são números. Eu acho que, eu penso muito que os dados são ótimos para a gente tomar decisões, né? Eles funcionam muito para que a gente tome decisões. Mas e as nossas decisões do cotidiano? O assistente de produção que conseguiu pagar o seu aluguel, o assistente que foi ao mercado, a comida que chega da tia do bairro que vem fazer o catering para a gente, sabe? Eu penso muito nisso, nesses números que não são números, que não tem como calcular, sabe? E como é que a gente faz quando a gente não tem como calcular? Acho que é essa a minha pergunta, de forma geral. Carol, né? Carol. E eu acho que, assim, o pior não, o melhor é que eu acho que tem como calcular, porque isso traz muito a favor do audiovisual. Porque a gente, como indústria, é a que mais impacta positivamente na economia, justamente por conta disso. A gente estava falando ali atrás, né? Em 2023, a FIP USP fez uma pesquisa para a SPCine, embora tenha sido feita para a SPCine, eles analisaram, né, São Paulo, capital, estado e Brasil, e lá você tem números que são absolutamente impressionantes. Assim. Então, o audiovisual impacta 66 setores diferentes, assim. Então, desde alimentação, serviço, tudo. Então, é isso que você está falando. Então, acho que isso tem que ser usado a nosso favor. Isso é um aspecto muito positivo do fazer audiovisual, né, do quanto que impacta positivamente o local, como a Patrícia falou, né, assim, na fala dela. Acho que isso é um tremendo ativo que a gente tem. Acho que isso só fortalece a gente, e a gente usa muito mal isso, do ponto de vista setorial. É muito pouco mal utilizado. Se você olha outros mercados, por que tem uma disputa tão grande? Se olha dentro dos Estados Unidos, você tem quase 30 estados hoje que têm políticas de incentivo para atrair produção audiovisual. Né? A Califórnia acabou de anunciar, saiu de quase 300 milhões de dólares de incentivo por ano, foi para 700 milhões de dólares. Por que eles fazem isso? Porque
Hollywood está perdendo, né? As produções, entre aspas, hollywoodianas hoje acontecem majoritariamente na Geórgia, nos Estados Unidos, não acontece mais na Califórnia. E eles querem que isso volte para lá, justamente por conta disso, porque tem um monte de gente, uma galera enorme que depende do fazer audiovisual, do assistente de produção, do técnico, do gaffer, enfim, um monte de gente. Então, acho que isso, vários setores, vários locais já perceberam a importância disso, né? E isso acho que é um fato super positivo, e por isso que a gente tem que lutar para atrair as produções para os locais mesmo, porque por conta desses impactos. Acho que só complementando, voltando para a parte chata da produção, essa produção de cursos, se você for ver a planilha de Excel de um filme ou de uma série, porque tem tudo isso assim, o café, né, você tem que ter esses números, e você tem que ter essa análise de números para prestar conta, mas também para você saber, tipo, se a gente vai fazer outro filme, onde a gente será que pode economizar? Será que a gente pode, ou o contrário, que seria maravilhoso, quem a gente pagou menos do que deveria? Será que a gente pode aumentar isso? A gente pode aumentar? Exato. Qual é o impacto real dentro do orçamento, né? São números que são preciosos para uma produção. É difícil, mas são preciosos. Com certeza. É que eu entendo esses números, porque também faz parte do meu trabalho, mas a dificuldade é que esses números eles não vêm à tona. A gente tem essa pesquisa da SPCine, que é maravilhosa, que, inclusive, dado ótimo, o audiovisual tem um fator multiplicador maior do que a agricultura. E não estou dizendo que não é para a gente comer, não, gente, não é isso, tá? Mas essa pesquisa fala que o fator multiplicador do 30% maior. Exato, que o fator multiplicador do audiovisual no estado de São Paulo é maior que a agricultura. Ponto. Não estou falando que não é para a gente plantar e que não é para a gente comer, mas a gente está falando sobre dinheiro. Mas esses dados, os dados do café, os dados dos pequenos, dos assistentes, dos diaristas, eles não chegam à tona. Fazem diferença na hora da produção, na hora do filme. Mas são dados que não são dados. Faz sentido? São dados que são dados, mas que não vêm à tona. Que não são apresentados. Tem uma grande mentora minha, antropóloga, que ela diz que a gente tem que quantificar a quali e qualificar a quanti. Que é justamente a gente poder trazer, quando a gente não... nem sempre a gente vai ter um dado, tipo um número, para a gente conseguir basear aquela nossa ideia, ou para onde a gente vai tomar uma decisão ou um caminho. Mas a gente tem as histórias, a gente tem as famílias que foram impactadas, vocês têm esses relatos, vocês podem entrevistar. Então, tipo, isso tudo é material, e é material muito qualificado e muito bom para a gente conseguir juntar tudo e conseguir construir uma narrativa, um estudo, e, a partir daí, uma estratégia de negócio, uma produção, distribuição, enfim. Sensacional, na verdade, Sui. Porque é isso, né? Dentro do nosso processo criativo, às vezes os dados que não se mostram, a gente pode criar uma narrativa em cima disso, né? A gente já está criando uma produção. E que tal a gente criar em cima disso essa narrativa para que ela crie, seja uma pesquisa, dentro disso a gente fomente uma discussão maior e que esses dados acabam se mostrando, né? Sensacional. Acho que foi ótima a contribuição. O nosso tempo está terminando. Sui, já são 3h03. A gente vai finalizando. Agora é o momento de agradecimentos e tudo mais. E eles vão estar por aqui ainda. A Sui vai precisar se retirar. E daí a gente vai seguindo para o próximo painel, tá bom? Sui, muito obrigado, viu? Quer dar alguma última fala, Patrícia ou Márcio? Acho que não percam o próximo painel, que é muito legal. Fiquem todos aqui, não saiam. Que vai ser muito legal falar de direitos, de como produzir bem e efetivamente. E eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês por esses diálogos que são tão importantes. Então, muito obrigada, gente. Venha sempre. É sempre bem-vinda. Márcio? Só agradecer mesmo. Acho que é um prazer. Segundo ano que eu estou participando. Acho que é legal ver o evento cada vez mais
estruturado. Acho que é uma... Caos, uma correria. Eu sei que é um perrengue, eu venho com o maior prazer. Acho que eu estava falando ali antes, né, eu sou nascido no interior de São Paulo, moro em São Paulo, a capital, há muito tempo, mas tenho um carinho muito grande pelo interior de São Paulo. Prazer estar aqui. Obrigado, gente. Então, daqui a pouquinho... Só uma coisa, trabalhar no audiovisual é abraçar o caos. É isso aí, Patrícia. É isso. Soluções criativas para processos jurídicos, daqui a pouquinho, com a Thaís Colli e com a Patrícia Carvalho, tá bom? É o tempo de ajustar e a gente já volta. Obrigado.